a gente não enxerga Jesus com os nossos olhos. Os discípulos também não estavam vendo, não estavam reconhecendo a Jesus, mas a palavra que Jesus tinha dado tinha que estar no coração deles, que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Hoje Deus. a gente não vê Jesus, mas a gente sabe que Ele ressuscitou, sim ou não, gente? Amém. Eu não sei você, mas eu tenho a certeza absoluta que Jesus está aqui nessa tarde. Glória a Eu tenho Deus. a certeza absoluta que Jesus está na tua vida, onde você colocar os pés. A Bíblia Aleluia. diz que Jesus estava andando junto com os discípulos, e eles falando: olha, só tu que não sabe o que aconteceu, só tu que não conhece a história do que veio acontecer, que o nosso mestre morreu na cruz, o nosso mestre foi sepultado, como se tudo tivesse terminado, esquecendo daquilo que Jesus tinha prometido. Hoje muita gente aí fora, ela anda desse jeito, ela não acredita que Jesus vai voltar. Ou é todo mundo que acredita, gente? Não. Todo mundo. Nem todo mundo crê que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Eu creio, você crê, mas muita gente não acredita. Porque se acreditasse, não faria tantas coisas que faz aí fora. Se acreditasse que Jesus iria voltar, ela não faria metade, muita gente, daquilo que ela faz, porque ela sabe que Jesus está vindo. Os discípulos começaram a falar um para o outro: olha, o nosso mestre morreu. Em outras palavras, a nossa esperança ela acabou, ela se terminou. E Jesus andando ao lado deles. Hoje é assim na nossa vida. Quando a gente ora, Jesus vai estar ao nosso lado. Quando a gente clama, Jesus vai estar ao nosso lado para nos responder. Aí diz mais aí, ó gente, versículo 19: Ele lhes perguntou quais explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele é quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de quem, gente? De Jesus. Jesus, como se nada tivesse acontecendo, como se ele fosse qualquer outra pessoa, começou a perguntar: olha, andando junto com os discípulos pelo caminho, começou a perguntar: olha, eu não sei o que aconteceu, me conta a história agora, me conta o que aconteceu lá, quem é que morreu, eu não estou sabendo de nada. E os discípulos começaram a falar: olha, o nosso mestre morreu, o nosso mestre padeceu na cruz, a nossa esperança era que ele salvasse todo mundo, mas já o terceiro dia e nada aconteceu. E ainda a Bíblia diz que as mulheres tinham ido ao túmulo de Jesus e não tinham encontrado ele, e mesmo assim os discípulos não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Igreja, pode parecer só mais uma promessa, pode parecer só mais uma coisa que inventaram no decorrer do tempo, mas não é. Jesus ele vai voltar, e a gente decide se a gente vai subir com ele ou não. Você pode ser muito abençoado nessa terra, você deve ser muito abençoado, você deve clamar pela bênção, clamar pelo milagre, porque Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas. Glória a Deus, aleluia. Mas isso não é o suficiente para quando Jesus voltar. Você acha que Jesus ele quer o nosso dinheiro, gente? É isso aí? Não. Será que o nosso dinheiro, aquilo que a gente tem, os bens que a gente tem, será que vai comprar a nossa salvação, gente? Vai comprar, nem vamos lá, tudo que a gente tem lá, vai comprar lá no lugar do céu lá. Mas não compra de jeito nenhum, de forma nenhuma. Sabe o que compra um lugar no céu? É a gente entregar a nossa vida para Jesus. Assim como um dia ele
se entregou pela gente. Assim como um dia na cruz, Jesus morreu por cada um de nós. Diga glória a Deus, gente. 3 dias atrás, Jesus tinha falado: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Os discípulos não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Muita gente pode levar na brincadeira. A gente que é servo de Deus não pode levar na brincadeira não, porque mais cedo ou mais tarde Jesus vai vir. A gente pode fazer como os discípulos, que não acreditavam, que andaram pelo caminho e nem conheceram a Jesus. Ou a gente pode crer para no dia que Jesus voltar, a gente ser salvo. Vamos ler o último versículo, gente, para a gente encerrar e orar. Versículo 23, perdão. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Depois que os discípulos tinham falado tudo, aí Jesus começou a dizer: olha, vocês são nécios. O nécio é aquele que não tem prudência, é aquele que leva de qualquer jeito. A nossa vida não pode ser como a desses discípulos, que não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado.